Victory, um dos títulos que será tema grande de uma das próximas edições gravadas do Lança-Chamas. Metallica, Master of Puppets. Um amigo que acompanho há uma boa dezena de anos, desde praticamente a sua adolescência, tem tido um percurso muito rico na área que é dos blogs, dos podcasts, da rádio amadora, e neste momento, anos e anos de trabalho, colocaram-no a trabalhar na Antena 1, na emissora nacional. É o Rui Alves de Sousa, que neste momento se encontra a fazer alguns programas e também a tapar buracos, não é? Como o gajo que está sempre pronto para qualquer serviço. E este miúdo, de quem eu muito me orgulho, está a começar aquilo que para mim é uma carreira promissora e que acredito vamos vê-lo em altos voos. Temo que nunca ganhará fortuna com esta vida, mas notoriedade e reconhecimento certamente que sim. E lembrei-me, há pouco tempo, numa conversa que tive com ele, de António Sérgio, daquele radialista que foi o educador de meio Portugal, ali nos anos 80, aquele homem que, às costas, levou o conhecimento musical de um país para outro nível, ajudou-nos a subir as escadas para outro patamar. António Sérgio faleceu há uns anos e foi feito sobre si um documentário chamado Uivo, de Eduardo Moraes, penso que da Antena 3, que através de entrevistas com várias pessoas e com recolher de algumas informações e sons e imagens de arquivo, construiu a sua carreira num documentário póstumo. Este documentário está disponível no YouTube, que eu rapidamente fiz um backup, não vale o diabo de selas, e que se o Eduardo Moraes me estiver a ouvir, eu envio-lhe qualquer coisa de royalties, mas não irei apagá-lo do meu disco, porque quero vê-lo mais vezes. Já ouvi, aliás, 2 vezes e é um documentário que eu gosto muito. Um documentário simples, tecnicamente não é Netflix, não tem aquele pianinho, aquelas chamadas telefónicas e aqueles 17 episódios que agora está na moda. É, digamos, um documentário à moda antiga, em que se vão entrevistando pessoas, onde se vão mostrando algumas imagens e alguns sons, desde o início da sua vida, passando toda a sua carreira até à sua morte. Fala-se com esposa, filhos, colegas de trabalho, montes de bandas que ele ajudou a crescer, bandas que ele foi responsável como influência para começarem a tocar, e durante 90 minutos este documentário é um voltar a uma fase da minha vida onde fui muito feliz. A fase em que eu conheci António Sérgio foi a fase do Lança-Chamas. Curiosamente não está bem espelhada no documentário. Digamos que este Eduardo Moraes terá deixado de fora o movimento metaleiro que este homem criou. A malta da minha idade, esta malta nascida nos anos 70, teve toda a sua educação metaleira neste homem, que todas as semanas, ao sábado à tarde, nos mostrava coisas impressionantes num programa que começava com o Eruption dos Van Halen, naquele solo mítico, e quando aquilo começava a dar, toda a gente estava ali sentadinho à frente da sua aparelhagem, com os dedos preparados para carregar no rec, porque ali íamos buscar aquelas músicas que não íamos buscar a mais lado nenhum. É que não havia mais nada sequer que se pudesse comparar àquele programa. Havia o Rock and Stock durante a semana na rádio comercial do Luís Filipe Barros. A parte mais pesada vinha ao sábado à tarde, em que nós, religiosamente, como se fosse uma catequese, lá estávamos sentados para ouvir o António Sérgio a instruir-nos, a dar-nos lições de heavy metal. Aqui fala-se da sua carreira, desde uma fase que eu não acompanhei, porque era mais novo, do som da frente, até a sua morte, e a uma altura em que ele deixou de ser relevante, em que o corporativismo, em que as empresas, em que o capitalismo tomou conta das rádios e acabou com música de autor, os programas de autor,
e ele já não tinha aquela força e influência que tinha no início. Tem entrevistas com muitos músicos conhecidos. Eu desta vez sorri com umas lagriminhas nos olhos, porque está lá o Zé Pedro a falar de António Sérgio. Zé Pedro, que também já não está entre nós. O vocalista dos UHF, que conta como desde muito novo e um puto introvertido acompanhou as aventuras de António Sérgio. Os diretores da rádio comercial da altura, que atenção, não tem nada a ver com a rádio comercial de agora. A rádio comercial teve várias encarnações. Esta rádio comercial que eu conheci era uma rádio de autor, que depois passou para a rádio rock, e agora é esta coisita que dá ao de manhã com o Palmeirinho a fazer músicas de Natal. Está no YouTube, procurem Uivo, António Sérgio. Eu vejo isto com muita saudade e às vezes gostava, fantasio internamente, ter a influência junto dos meus ouvintes que aquele homem tinha junto dos portugueses. É uma figura que eu nunca conheci pessoalmente, mas cuja voz inconfundível me dá sempre pele de galinha, não é? E eu fico a pensar, meu Deus, que privilégio tive de poder crescer com este grande senhor. Já agora, e à laia de post-scriptum, andei a procurar material, depois de ter gravado este episódio, material áudio, para poder enfeitar o meu episódiozito, sei lá, colocar o António Sérgio a falar, meter a intro do Lança-Chamas com os Van Halen. E há uma coisa que se fala lá no documentário, que eu penso eu que será um antigo diretor ou um colega de António Sérgio, em que ele diz que quando António Sérgio morresse, ele achava, à semelhança de John Peel, que seria o seu homólogo no Reino Unido, quando ele morresse, que se iriam criar imensos sites. Ele morreu, penso que em 2009, já na altura havia esta possibilidade de criar sites e blogs. Ele dizia que ia aparecer imenso conteúdo online, homenagens a ele, sites dedicados a ele, uma espécie de santuários, mini santuários, aquelas flores virtuais quando há acidentes contra um pinheiro aí no meio da estrada, que as pessoas fariam também uma espécie desta versão na internet. E ele ficou muito desiludido quando percebeu que isso não aconteceu. Vocês, se forem procurar, não há assim tantas homenagens online a António Sérgio. E também não há tanto material como seria de esperar deste grande homem que fez milhares e milhares e milhares de horas. E que eu sei que existem também milhares de portugueses que têm as cassetes em casa, que é só pegar nelas e passá-las para digital. E eu gostava muito que houvesse mais. Eu gostava que houvessem páginas dedicadas a ele, blogs, espólios, áudio, onde eu pudesse sacar 20 episódios do Lança-Chamas e poder mais uma vez sentir-me com 14 ou 15 ou 16 anos a ouvir aquele homem que parecia que sabia sempre tudo, com aquela voz que era para mim a voz da certeza absoluta. Só para dizer que não há, e eu fiquei um bocado desiludido com isso, e talvez por culpa minha, porque eu tinha lá cassetes e devo ter ainda, se calhar vou fazer esse esforço de procurá-las, digitalizá-las e colocá-las online, e não deixar que os direitos de autor as levem. Emissão hoje com o controle técnico de Virgílio Costa, a assinatura habitual de António Sérgio e ainda a assistência discográfica de Vítor Barão, também colaborante no Flash Metálico que se sucederá daqui a pouco nesta nossa emissão. As avulsas do início de hoje, como é habitual, incluindo desde já um dos títulos, talvez dos poucos aceitáveis do álbum novo dos Black Sabbath, featuring Tony Iommi, Seventh Star.